Olá, famílias! Olá, alunos e alunas do quinto ano, como vocês estão? Tudo bem? Hoje, dia 25 de novembro de 2021, quinta-feira, vamos iniciar nossa aula remota. Primeiro, com as atividades de língua portuguesa na apostila complementar. Faremos a leitura e interpretação do conto de enigmazinho, O Detetive, e depois vamos estudar o grupo de palavras com S, C e XC. Em seguida, vamos para as atividades de matemática no livro didático sobre porcentagem, número misto, frações e outros conteúdos que já estudamos anteriormente, certo, crianças? Então, separe o seu material, pois a nossa aula já vai começar. Bem, crianças, nós vamos iniciar as atividades de língua portuguesa de hoje na apostila complementar, página 35. Vocês podem colocar a data na apostila, ok? A proposta de hoje é fazermos a leitura do conto de enigmazinho, O Detetive, e em seguida responder as atividades de interpretação do texto. Mas antes, vocês vão verificar aí na apostila que logo no início da página nós temos um esquema com todas as características desse gênero textual, conto de enigma, que nós já vimos anteriormente. Então, antes de iniciar a leitura do texto, façam a leitura primeiro do esquema, crianças, para vocês recordarem as características desse gênero textual, certo? Depois disso, vocês vão partir para a leitura do conto de enigmazinho, O Detetive. Vocês vão ver que história legal, ao mesmo tempo que causa em nós um suspense, traz também algumas partes, algumas cenas de humor. Vocês vão ver durante a leitura, certo? Já na página 36, após a leitura do texto do conto de enigma, vocês vão partir para as atividades de interpretação do texto. Leiam com atenção, crianças, as perguntas da letra A à letra E. Todas as respostas estão no texto, então basta vocês fazerem a leitura do texto com atenção para então responder aos exercícios, ok? E ao terminar, nós vamos para a página 119 para o grupo de palavras. Na página 119, ainda na apostila, primeiro vocês vão fazer a leitura do grupo 26, que são as palavras com SC e XC. Em seguida, vão copiar todas elas no caderno de língua portuguesa, observando a ortografia das palavras, letra legível e capricho, certo? Agora, crianças, nós vamos para as atividades de matemática de hoje, no livro didático, página 172. Vocês podem colocar a data também no livro. Acompanhem comigo com atenção exercício 1. Escreva uma fração para representar a parte pintada de cada figura. Nós temos aqui 4 figuras. Na primeira, eu já fiz como exemplo para vocês. Nós temos uma figura que foi dividida em 5 partes iguais, certo? Das 5 partes, 2 estão pintadas de azul. Então, a fração que representa a parte pintada é 2/5, onde o 2 é o numerador, representa a quantidade de partes que estão pintadas, e o denominador 5 representa a quantidade de partes que a figura foi dividida, isso mesmo. Então, o mesmo vocês vão fazer com as próximas figuras, certo? Número 2. Escreva 2 números naturais entre os quais está cada fração. Para a gente descobrir, primeiro nós vamos observar que todas as frações propostas pelo exercício, o numerador é maior que o denominador. Então, para a gente descobrir esses números naturais, nós vamos transformar essas frações na sua forma mista. Então, eu fiz o primeiro como exemplo para vocês. A fração 4/3 é igual, significa que nós temos cada um dos inteiros tem 3 partes iguais, certo? Então, para formar a fração 4/3, nós precisamos de um inteiro, que é correspondente à fração 3/3, mais 1/3. Assim, nós temos a sua forma mista, 1 inteiro, 1/3, certo? Então, isso significa que quais são os números naturais? 1 e 2. Eu preciso de um inteiro mais outro 1/3. Deu para entender? Então, 1 é menor que 4/3, que é menor que 2, certo? Então, aqui na letra A, nós descobrimos a fração 4/3 está entre os números naturais 1 e 2. O mesmo vocês vão fazer com as próximas alternativas. Primeiro, transformar as frações na sua forma mista, para então descobrir quais são os números naturais. Número 3. Theo precisa comprar um
inteiro, 1/2 quilograma de carne moída para fazer alguns quibes. Em cada bandeja à venda no supermercado há meio ou metade quilograma de carne. Quantas dessas bandejas Theo terá de comprar para fazer os quibes? Então, ele vai precisar comprar um inteiro mais uma metade, certo? Para a gente formar um inteiro, eu preciso de quantas metades? Pense e responda. Então, a partir disso, você já vai encontrar a resposta. Se ele vai precisar de um inteiro, 1/2, então, e cada bandeja tem meio quilograma, então quantas bandejas vão ser necessárias? Quantas ele vai ter que comprar? Pense e responda. Número 4, nós vamos completar a tabela. Eu já comecei para vocês, vocês vão dar continuidade. Vejam só, nós temos aqui a porcentagem, 19%, a leitura, já coloquei aqui para vocês, que é o mesmo que a fração 19 centésimos, e o significado 19 em cada 100, certo? Então, vocês vão dar continuidade agora, completando as partes que faltam, que estão em branco, ok? Página 173, dando continuidade, número 5, Pedro quer comprar uma bicicleta. Ele economizou em um mês o equivalente a 5 décimos do preço da bicicleta e no mês seguinte a 3 décimos do preço. Que fração do preço da bicicleta ainda falta para Pedro comprá-la? Então, eu fiz aqui para vocês, crianças, essa ilustração para vocês entenderem melhor. Podemos dizer que o inteiro, ou seja, o preço total da bicicleta, está dividido em 10 partes iguais. Dessas 10, 5 décimos, ou seja, 5 partes, foram economizadas em um mês. Depois, no mês seguinte, mais 3 dessas 10 partes, totalizando 8, certo? 8 décimos. Para o inteiro, ou seja, para 10, faltam quantas partes? 2. Então, qual é a fração que nós vamos colocar aqui? Qual a fração do preço da bicicleta que ainda falta para Pedro comprá-la? Pense e responda. Muito fácil, não é mesmo? Número 6. Marque com X os quadros com cálculo correto. Para a gente fazer isso, nós vamos calcular cada uma das operações para verificar se as respostas estão corretas ou não. A primeira eu já fiz para vocês. 3 vezes 2 terços é igual a 2? Vamos verificar. Então, aqui eu coloquei o 1 como denominador, porque nós temos um número inteiro. 3 vezes 2, vou multiplicar numerador com numerador, 3 vezes 2, 6. 1 vezes 3, 3. 6 dividido por 3, ou ao simplificar a fração, nós temos aqui 2. Portanto, primeiro cálculo está correto. A gente faz o x aqui dentro do quadrado. Agora, vocês vão conferir os próximos cálculos, ok? Aqueles que estiverem corretos, vocês vão colocar o x. Número 7, qual é a única frase verdadeira? Marque com um X. Para a gente descobrir qual é a frase verdadeira, nós temos que analisar cada uma delas, certo? A primeira, letra A, eu já fiz para vocês como exemplo. 1% de 400 pessoas é o mesmo que 8 pessoas. Para isso, nós vamos calcular 1% de 400. 1% é o mesmo que 1 centésimo. Nós vamos, então, como a gente já aprendeu, dividir 400 pelo denominador 100. 400 dividido por 100, 4. E vamos multiplicar pelo numerador. 4 vezes 1, 4. Portanto, 1% de 400 pessoas é o mesmo que 4 pessoas e não 8, como diz a frase. A primeira está incorreta, ela não é verdadeira. Então, mesmo vocês vão fazer com as próximas frases para encontrar qual é a frase verdadeira e assim assinalar com um X. Número 8. Marina comprou um armário. Ela vai pagá-lo em 5 prestações iguais. Que porcentagem do valor total representa cada prestação? Então, o valor total, como nós estamos falando de porcentagem, o valor total será 100%. 100. Ela vai pagar em 5 prestações, divididos em 5 prestações iguais, ou seja, como se o inteiro estivesse dividido em 5 prestações, 5 partes. 100 dividido em 5, nós temos qual porcentagem? Então, cada parte corresponde a que porcentagem? Assim vocês vão encontrar a resposta. Para a gente finalizar, o que aprendemos? Consiga identificar frações equivalentes? Compreendo a ideia de porcentagem? Então, aqui nós temos, crianças, algumas perguntas para vocês verificarem. Se há alguma dúvida e se essa dúvida existe, entre em contato com a sua professora para que ela possa te ajudar, certo? Bem, crianças, essas foram as atividades de língua portuguesa e matemática de hoje. Se mesmo com a explicação surgiu alguma dúvida, não deixe de entrar em contato com sua professora no particular.
E ao terminar suas atividades, não esqueça de enviar fotos para que a sua participação seja registrada. Lembrando que estamos na Semana de Educação para a Vida. O mundo será melhor se cada um fizer a sua parte, certo, crianças? Beijos e até a próxima aula!